paz de Cristo, meu irmão, tudo bom com vocês? Estamos aqui para dar continuidade em mais um estudo doutrinário firmando raízes cristãs. E hoje nós estamos aqui com o estudo de número 28, o milênio. É um tema que traz muitas perguntas e muitas dúvidas também em relação a esse tema. E hoje nós vamos, com base na Bíblia Sagrada, comentar e explicar e tirar algumas dúvidas a respeito desse tema maravilhoso para aqueles que estão com a fé firmada em Cristo Jesus. Então vamos ao estudo. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6. Olha só, meus irmãos, vamos verificar o que a Bíblia ensina sobre o espaço de tempo entre essas duas ressurreições citada por esse versículo. Nós tivemos no estudo passado o tema do curso que foi sobre a ressurreição dos mortos. E entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, existe um evento entre esses dois acontecimentos. E esse evento tem por nome o milênio, que é um período de 1000 anos. E vamos aqui avançando. O que ocorrerá durante estes 1000 anos? O que vai suceder com Satanás? E os ímpios, como ficarão? Durante o milênio, os justos estarão no céu ou na terra? Que fatos marcarão o fim do milênio? Você tem respostas para essa pergunta? Se você não tem, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, ela traz para nós essas respostas. Felizmente, a palavra de Deus nos dá respostas precisas para essas perguntas. O milênio é descrito com clareza em Apocalipse 20. Portanto, abra sua Bíblia e vamos ao estudo. A palavra milênio, interessante isso, entender o significado da palavra. A palavra milênio é derivada de dois termos em latim, mille, 1000, anno, ano. Embora não seja encontrada escrita dessa forma na Bíblia, essa palavra é equivalente à expressão grega kitiliete, traduzida por 1000 anos, que se repete 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20. Então, temos lá 1000 anos em Apocalipse. Fatos que marcarão o começo do milênio. O primeiro evento, conforme podemos ver em Apocalipse 19, o primeiro evento que marca o começo do milênio é a volta de Cristo Jesus. Existem várias interpretações, várias teologias a respeito do milênio, mas nós adventistas da promessa, nós cremos que o milênio, ele tem por início essa data maravilhosa, esse dia maravilhoso, que somente o Pai sabe essa data, que é a volta de Cristo Jesus. A volta do nosso Senhor inaugura o milênio. Abre-se as portas para todos os outros acontecimentos que virão no milênio e pós-milênio também. Então, a volta de Jesus é o primeiro evento, é o primeiro fato do milênio. Jesus Cristo deixa muito claro no Evangelho de Marcos, capítulo 13, lá no versículo 26, que diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Observem comigo aqui a palavra verão. Quem verá? Quem são essas pessoas que verão? Justos e os ímpios que estiverem vivos nessa ocasião verão o nosso Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. Olha que coisa maravilhosa isso. Ver o nosso Senhor. Continuando, temos aqui o segundo evento que marca o início do milênio, será a ressurreição dos santos.
a ressurreição dos santos. Todos aqueles que dormem em Cristo, morreram em Cristo, tiveram sua fé firmada em Cristo. Quando Jesus voltar, nesse retorno de Jesus, eles ressuscitarão. Então, o segundo evento que nós temos é a ressurreição dos santos. Esta é a ressurreição do último dia mencionada por Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 6, que diz assim, verso 39 e verso 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que fato maravilhoso esse evento marcante no milênio, é a ressurreição dos santos, aqueles que colocaram toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E em Apocalipse 20 também trata sobre isso. Essa ressurreição é chamada por João de a primeira ressurreição. Se existe a primeira ressurreição, porque também tem a segunda ressurreição. Mas o estudo vai falar para nós mais à frente. Temos por terceiro evento que marca o início do milênio a morte dos ímpios. Sim, a morte dos ímpios. Por que esses ímpios morrerão? Jesus Cristo está voltando, como vai dizer lá a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Jesus Cristo está voltando com poder, vindo com alarido, todos os seus anjos. E o texto vai falar para nós, lá na segunda carta de na segunda carta de Pedro, que os céus serão enrolados. Serão tão aquecidos que o firmamento, todas as estrelas, lua, sol, tudo se derreterão. O céu se derreterá com a volta de Jesus Cristo. E os ímpios não suportarão esse poder. Então, o terceiro evento que marca o início é a morte dos ímpios. Depois que os justos mortos ressuscitarem, os justos vivos serão transformados. Observem aqui que acontece um evento maravilhoso. Enquanto os mortos em Cristo, eles ressuscitam com a vinda de Jesus, os que estão vivos, que têm a sua fé firmada em Jesus, os justos, os salvos, eles serão transformados num abrir e piscar de olhos. Enquanto está acontecendo esse momento maravilhoso na vida dos crentes que têm Jesus, que estão firmados em Jesus, que é a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estão vivos, os ímpios, eles não terão isso. Os ímpios morrerão. Morrerão porque não suportarão o esplendor, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aos ímpios, a Bíblia diz que eles não suportarão o esplendor da vinda do Senhor e morrerão. Observem o que diz essas referências. Apocalipse 6, 14 ao 17. Acompanhe, é importante você acompanhar na sua Bíblia, pois essas respostas, elas estão fundadas e firmadas na Bíblia Sagrada. Diz assim: o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Jesus Cristo, e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar?
Aquele que não tem Jesus Cristo, ele não suportará esse dia. Olha aqui, diz para nós Lucas 21, versículo 25 ao 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória. Segunda carta de Pedro diz para nós o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então os ímpios não terá lugar para eles nesse momento. Serão destruídos com a volta de Jesus. Os ímpios serão mortos, e o que dentre eles já tiverem morrido permanecerão em seus túmulos. Algo interessante aqui. Os ímpios que estão vivos neste momento da vida de Jesus, eles serão mortos. E os ímpios que estão lá mortos continuarão nos túmulos. Eles não ressuscitarão nessa segunda vinda de Jesus. Eles vão ficar lá esperando um momento certo para receber a sua recompensa pelas suas más obras, por não terem aceitado Jesus Cristo como Salvador. Olha o que diz o texto para nós aqui de Apocalipse. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui temos o quarto evento que marca o milênio, o início do milênio, que é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja, o encontro do noivo com a noiva. Momento maravilhoso esse na vida do crente, daquele que tem a sua fé firmada em Jesus. Será um momento glorioso, o arrebatamento da igreja. Uma vez ressuscitados os justos mortos e transformados os justos vivos, então juntos serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Observem comigo aqui o arrebatamento da igreja. Existem muitas linhas de pensamento a respeito ao arrebatamento da igreja. Alguns pensam e até defendem que esse arrebatamento ele é secreto, como se Jesus viesse e sequestrasse as pessoas. Do nada, Jesus chegasse e levasse as pessoas. Mas o arrebatamento da igreja não será secreto. O arrebatamento da igreja será coletivo, pois todo olho verá, como diz lá no livro de Atos 1, versículo 11, será visível, será de maneira pessoal, será de maneira universal e audível. Vão ouvir também o som, o estrondo da volta de Jesus Cristo. Então, interessante nós sabermos disso, que o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com Jesus será de maneira coletiva. E o texto diz para nós, lá em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que ninguém vai na frente um do outro. Os mortos ressuscitarão, os justos vivos serão transformados, então juntos serão arrebatados até encontrar Jesus nos ares. Outro detalhe, Jesus não pisará mais nessa terra. Jesus estará nos ares aguardando a sua igreja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com o Senhor, nas nuvens vamos nos encontrar. Aqui em 1 Coríntios 15:52, diz assim para nós, só para afirmar isso aqui sobre o arrebatamento da igreja e a transformação do justo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa. O que é corruptível será incorruptível. O que é mortal será imortal, será glorioso, porque nós acreditamos nessa esperança. Nós temos a fé firmada em Jesus. Ele, o primeiro que ressuscitou dos mortos, ele virá para buscar a sua igreja, ressuscitar aqueles que depositaram a sua fé nele e transformar aqueles que estarão vivos nesse grande e glorioso dia. Arrebatados para onde? A igreja vai ser arrebatada, mas para onde? Pela leitura feita que nós já fizemos, o Senhor virá buscar os salvos, mas não pisará na terra. Os salvos o encontrarão nos ares. Dali subirão com Cristo para o céu. Irão para o céu. O verbo arrebatar aqui tem duplo significado. Remover de uma condição ou mudar de um lugar para outro. Nesse caso, é de um lugar para outro. Ou seja, Jesus vem nos buscar para levar para o céu, para estarmos junto com Ele. E aqui nós temos, continuando aqui, o quinto e último evento que marca essa série de acontecimentos do início do milênio. Observe que são eventos, Jesus está voltando, mas são eventos que vão acontecer no início do milênio. Temos aí a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, transformação dos justos, temos a morte dos ímpios e temos aqui, a prisão de Satanás. Satanás será preso. O quinto evento que marca esse início dessa era milenar é a prisão de Satanás. Esta é mencionada em Apocalipse 20, 1:3, tem caráter simbólico. Sim, caráter simbólico, pois muito imaginam Satanás preso em correntes, encadeados, fechado em uma grade. Completamente equivocado esse pensamento, pois não se pode prender em corrente alguém que é espírito, e Satanás, ele é espírito. Então, esse aprisionamento de Satanás é simbólico, pois considerando que com a segunda vinda de Cristo, os ímpios mortos não ressuscitarão, os ímpios vivos morrerão, os justos serão levados para o céu. Logo, Satanás vai ficar aqui sozinho. Então, a sua atividade, aquilo que ele mais gosta de fazer, mentir, trazer o mal, ele não vai poder fazer isso. Satanás estará circunstancialmente impedido de exercer suas atividades, porque não contará com ninguém para ele enganar. Não vai ter ninguém para ele enganar. Essa é a prisão dele. E para esse momento lá no céu, ele não tem convite. Para esse evento glorioso no céu, onde a igreja já está no céu, Satanás não tem convite. Então a prisão dele é aqui, não tem ninguém para ele atormentar, ninguém para enganar. Importante, a terra por essa ocasião será ocupada pelos corpos dos ímpios mortos. O planeta ficará desolado durante o milênio. Então, pensa numa cena terrível, é a terra nesse período. Somente Satanás e seus demônios, aqui enquanto a igreja desfruta daquele momento maravilhoso, junto com Cristo Jesus nos céus. E aí, você que está me assistindo, até esse momento, já conseguiu imaginar onde você vai estar nesse dia? Por isso é importante nós firmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, para nós não sermos esses ímpios que vão apenas aqui com os corpos ficar espalhados pelo planeta. Mas nós queremos, eu quero e também quero que você esteja comigo, reinando junto com Cristo Jesus no céu. Então, firma sua fé em Jesus, meu irmão. Fatos que agora marcam o período do milênio. Observem que nós tivemos 5 acontecimentos que marcam o início do milênio. Agora nós temos alguns eventos que marcam o período do milênio.
Que eventos são esses? Que fatos são esses? Primeiro, os salvos reinarão com Cristo. Sim, reinarão. Durante o milênio, os salvos reinarão com Cristo. Olha o que vai dizer Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei qual é nós temos vários trabalhos aqui na Terra, mas o nosso trabalho lá no céu vai ser esse. Aqui, ó. Reinar com Cristo. Esse é o trabalho da igreja no céu. Reinar com Cristo. Reinar como, meu irmão? O que a gente vai fazer lá no céu? Todas as 44 vezes em que a palavra trono aparece em Apocalipse com referência a Deus e à igreja, este trono é sempre no céu. Então, quem vai reinar? Quem vai julgar? Deus e a igreja. A igreja agora terá esse poder para fazer esse julgamento. Mas qual será o encargo daqueles que reinarão com Cristo? Eles assentarão em tronos para julgar. De fato, a Bíblia afirma que a igreja de Cristo julgará as tribos de Israel. Essa referência está em Mateus 19, 28. A igreja também julgará o mundo e até os anjos, como está escrito em 1 Coríntios 6, 2. Diz assim: não sabeis vós que os santos, aqueles que já foram, que ressuscitaram e foram transformados, que agora estão com Cristo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar coisas mínimas? Foi Jesus quem prometeu que o vencedor sentaria com ele no trono. Olha o que vai dizer Apocalipse 3, 21, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Observe que no momento em que Jesus está passando ali a ceia, Tiago e João, eles começam a brigar quem vai sentar do lado e quem de Jesus, quem é o maior. Inclusive a própria mãe de Tiago e de João, ela vai fazer esse pedido para Jesus: Senhor, quando estiveres no teu reino, permita-me que um dos meus filhos sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Olha só, irmão. Só que Jesus tem garantido isso para aquele que permanecer fiel até o fim. O próprio Jesus diz que aquele que vencer vai se assentar não na direita e nem na esquerda. Olha o que vai dizer: ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono. No meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então permaneça fiel, meu irmão. Não deixe Jesus por nada, para que nós possamos ter esse momento glorioso aqui de estar com Jesus, reinando com Ele. E claro, lá no céu, nesse período do milênio, não vai ser só trabalho. Apesar que esse trabalho não tem nem um pouquíssimo de cansaço, de fadiga, de estresse, de nada. Será um trabalho glorioso, pois nós vamos estar com Cristo reinando. Mas lá também vai ter um momento de festa. Aqui, ó, bodas do Cordeiro. Aqui nós vamos estar com Cristo, nesse grande momento de celebração, de comunhão. A igreja de Cristo vai estar reunida junto com o seu Salvador. Ali, ó, Jesus lá naquele momento da ceia, Jesus vai dizer assim: olha, eu não beberei mais desse cálice, eu não comerei mais desse vinho até aquele grande dia na qual eu vou estar junto de vocês. E é aqui, igreja. É aqui, meu irmão, que nós vamos estar com o Senhor naquela grande ceia, vivendo um momento triunfal da igreja, em comunhão, em alegria, em paz. Olha o que vai dizer Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Esse é o casamento de Cristo com a sua igreja.
esse casamento que trata aqui, ele tem como base o casamento judaico, na qual o noivo, ele vem, pede a noiva, paga ali o dote. Jesus veio por nós, pagou um dote muito caro, que foi a sua vida, derramando até sua última gota de sangue pela sua noiva, pela sua igreja. E agora ele leva para esse casamento no céu, que é a bodas do Cordeiro. Continuando, temos aqui agora fatos que marcarão o término do milênio. Então nós já estamos chegando já ao momento do final do milênio. Então o que vai acontecer? Primeiro, os ímpios voltarão a viver. Observem que quando Jesus volta na sua segunda vinda, Jesus vai voltar na sua segunda vinda, os ímpios mortos ficarão lá quietinhos e os ímpios vivos, eles morrerão. E no final do milênio, um fato que marcará o final é que esses ímpios, eles vão ressuscitar. Eu acho muito interessante e triste para eles que eles vão ressuscitar para morrer de novo. Olha só que tristeza é essa, né? Vão ressuscitar para morrer de novo. Eu fico imaginando eles, eu imagino, imaginação minha, você tem toda a liberdade de imaginar, mas eu imagino eles ressuscitando. Será que antes ou depois do milênio? Mas eles vão ver já a cidade, vão ver aquela catástrofe todinha. Poxa, fiquei. Não tem jeito, vou morrer eternamente, estou condenado. Então eles vão ressuscitar. Para quê? Para morrer de novo. No final do milênio, Deus permitirá que os injustos voltem a viver para receberem o veredito e o castigo final. Isso é triste. Segundo fato que marcará o final do milênio, Satanás será solto. Lembrem também que quando Jesus sobe com a sua igreja, Satanás passa por um período de prisão. Não vai ter ninguém para ele. Agora, com os ímpios ressuscitados, Satanás agora tem público suficiente, pessoas suficientes para enganar, fazer o que ele quiser, e agora sim, ele está livre. Tem um exército, o texto vai falar para nós, que parecem a areia da praia. Os ímpios, todos aqueles que não confessaram Jesus, todos aqueles que praticaram a maldade, que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Satanás vai reunir todas essas pessoas. Agora ele vai colocar em atividade a sua liberdade. Para que ele vai colocar a sua liberdade? Para atacar a cidade santa, atacar a igreja de Cristo Jesus. Quando os ímpios ressuscitarem, ele voltará a fazer suas maldades. Terceiro fato que marcará o término do milênio. Esse fato aqui, ó. A nova Jerusalém descerá do céu. Sim, meu irmão. Descerá do céu. E é um momento maravilhoso esse que a Bíblia traz para nós, que enquanto a igreja ela vem descendo, Satanás está aqui organizando seu exército, fazendo um planejamento, uma estratégia de atacar a cidade santa. E aí que nós temos aquela guerra chamada Gog e Magog, né? Na verdade, eu nem chamo de guerra porque não deu nenhum esquenta, pois quem é como o nosso Deus? Quem pode se comparar ao nosso Deus? Por 2 vezes, Satanás tentou lutar contra o Senhor, uma antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que é a batalha do Armagedon, e ali foram derrotados por completo. E agora, de novo, Satanás se reúne, ele é persistente, se reúne, mas o Senhor mandará fogo do céu e os consumirá. Então agora aqui, ó, com a descida, com esse terceiro fato que marca aqui, ó, que é a descida da Nova Jerusalém, Satanás vai ter essa invertida contra a cidade. Essa cidade santa está no céu, mas não permanecerá ali para sempre. Após o milênio, descerá para a terra. A Nova Jerusalém não descerá vazia, pois os salvos descerão com ela do céu. Aqui temos o quarto fato que marcará o término do milênio. A batalha final, foi que nós já comentamos aqui, na qual Satanás tentará atacar a cidade santa. Mas, olha o que vai dizer o texto para nós, lá de Apocalipse 20, verso 7, a partir do verso 7.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, aqui temos o quarto fato, o quarto momento, que é a batalha final. É uma batalha que a gente já sabe qual é o resultado. É a vitória do povo de Deus, é a vitória da igreja, é a vitória de Jesus Cristo. Temos ainda continuando o quinto fato que marcará é que o Senhor vai enviar esse fogo para consumir toda a maldade, aniquilar Satanás e todos os seus anjos e acabar com a maldade. João declara: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Nem as forças ímpias, nem os poderes dos deuses deste século serão capazes de impedir a intervenção divina para livrar os seus escolhidos e exterminar de uma vez por todas aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Então, todo aquele que rejeitar o Filho de Deus serão consumidos com esse fogo que descerá do céu. E, por fim, toda a maldade será aniquilada. E temos aqui, por fim, o sexto fato que marcará o fim do milênio, é a inauguração de um novo tempo. Coisa maravilhosa é isso, olha. Observem os acontecimentos de forma cronológica, né? Agora a cidade está voltando, e essa cidade está voltando para onde? Está voltando para esta terra, sim, pois o Senhor fará nova todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. Aqui se inaugura um novo tempo. Após o milênio no céu, os salvos habitarão na nova terra. João narra esta visão de maneira magnífica. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Este será o tempo da mais pura comunhão do ser humano com seu Criador. É aqui que acontecerá que, desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne adorar o Senhor. O tabernáculo do Senhor estará entre os homens, o Senhor estará conosco. Então aqui se inicia um novo tempo. Este será um tempo de pura comunhão. O luto, o pranto, a dor não mais existirão, porque as primeiras coisas já passaram. Toda a maldade não existirá. Não existirá mais nada disso, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nada, pois vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, para finalizar esse estudo abençoado sobre o milênio, trago para vocês algumas visões doutrinárias sobre o milênio. Quem estudou a lição bíblica viu que nós tratamos vários assuntos a respeito ao fim dos tempos. E lá na lição sobre o milênio nós temos esse material maravilhoso que traz algumas visões. E aí eu quero que você, olhando para esse painel aqui, você veja quem está certo. Se são essas mentes que trazem seus próprios conceitos ou é a Bíblia Sagrada. Olha aqui, diz aqui, a visão doutrinária dessa corrente aqui chamado amilenismo. O que eles entendem como milênio? Eles entendem que o milênio não é literal. Não é literal, crentes já reinam com Cristo. Os crentes já reinam aqui na terra mesmo, pois eles acreditam que esse milênio é agora, é o presente. O milênio é agora, esse mundo agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, já é o milênio. E ele vai ficando de maneira mais bonita, mais leve, e vai ser aqui na terra. De primeira, vamos ver as outras, mas de primeira eu já descarto, pois
o milênio na terra, diante de tudo que nós vivemos, ainda continuar na terra e o céu, algo que Deus prometeu para nós. Então você já consegue perceber que está muito fora da orientação esta visão doutrinária sobre o milênio. E eles acreditam sobre a segunda vinda, vinda única de Cristo depois do milênio. Observe que nós explicamos aqui que Jesus Cristo inaugura o milênio. Começa com Jesus Cristo, a sua segunda vinda, é o primeiro evento do milênio. Eles acreditam que é depois. Jesus Cristo vem depois do milênio. Não há arrebatamento secreto, pelo menos isso eles acreditam, e o início do estado eterno. E eles acreditam também que os crentes, eles experimentarão a grande tribulação. E também temos essa outra corrente chamada de pós-milenismo. O que eles pensam sobre o milênio? O que é o milênio para eles? A presente era estará no milênio pelo progresso dos povos mediante o evangelho. O milênio será de maneira futura, mas também será aqui na terra. E eles trazem assim uma empolgação, pois essa corrente, eles acreditam, essa visão acreditam que conforme o evangelho vai sendo pregado, a maldade vai se deixando, vai parando de existir, vai acabando a maldade. E aí a terra vai viver uma paz plena. Esse é o milênio do pós-milenismo. E eles dizem que é na terra, eles acreditam que na segunda vinda de Cristo, vinda única de Cristo depois do milênio também, já não bate com o que nós falamos aqui, não há arrebatamento secreto, início do estado eterno, e os crentes experimentarão a grande tribulação. Pré-milenismo histórico. O que eles falam, o que eles pensam sobre o milênio? O milênio é futuro, após a vinda de Jesus, reino milenar literal sobre as nações do mundo. Também o milênio será na terra. Vinda única de Cristo antes do milênio, não há arrebatamento secreto. Cristo retorna para estabelecer o milênio na terra. Cristo vai voltar de novo aqui nessa terra, só para estabelecer o milênio aqui na terra de novo. Olha, dando trabalho para Jesus. Já veio aqui buscar a sua igreja, vai vir de novo só para estabelecer o milênio aqui na terra. Observem essas visões doutrinárias, o que nós explicamos hoje aqui com base na Bíblia Sagrada. Pré-milenismo dispensacionalista. O que eles falam sobre o milênio? O milênio é futuro, após a vinda de Jesus. Reino milenar literal sobre as nações do mundo. Só que esse milênio, meus irmãos, meu amigo, esse milênio também vai ser aqui na Terra. Não vai ter férias em nenhum lugar, né? Você trabalhou tanto numa cidade, aí você quer viajar, passear para um lugar diferente. Um lugar lindo e maravilhoso, e você continua tirando as suas férias na mesma cidade. Eles pensam dessa maneira. Então o milênio será na terra, nesse mesmo lugar. Segunda vinda em duas fases. Esse aqui já está muito fora da orientação mesmo, né? Porque estão dizendo que Jesus virá duas vezes. Cristo retorna secretamente para a igreja. Jesus vai começar a sequestrar os irmãos. Eu estou aqui falando com vocês, de repente, do nada, já está só aqui a tela aqui atrás, eu já fui para o céu. É assim que eles acreditam, que Jesus voltará para buscar de maneira secretamente a igreja, vai buscando um, vai pegando o outro. Antes da tribulação, visivelmente com a igreja para estabelecer o milênio na terra. E eles acreditam que a igreja não experimentará a grande tribulação. E agora eu apresento para vocês o pré-milenismo promessista, que é esse que eu falei aqui, que a Igreja Adventista da Promessa defende e crê. Nós cremos que o milênio é futuro após a vinda de Jesus. Reino milenar literal, será literal mesmo, acontecerá e será no céu com Cristo. Observe que aqui já tem um negócio melhor, né? Já é no céu e já é com Cristo. E onde será o milênio? No futuro, no céu. Sobre a vinda de Jesus, vinda única de Cristo antes do milênio, não há arrebatamento secreto. Não existe para nós o arrebatamento secreto, pois a igreja subirá de maneira coletiva para encontrar Jesus Cristo nos ares. Cristo retorna para arrebatar todos os salvos e estabelecer o milênio no céu. E aqui, a grande tribulação experimentada pelos crentes. Então, você percebe que existem várias visões.
E essas visões aqui, elas são recentes, são do século XIX, essas visões aqui, ó, amilenismo, pós-milenismo, são bem recentes. Não são o que os pais da igreja, eles falam quando eles tratam da maneira escatológica sobre a vinda de Jesus. Então, meus irmãos, nós chegamos a esse estudo, ao final desse estudo maravilhoso. E peço que Deus venha abençoar a sua vida, dando entendimento para entender a respeito desses assuntos tão delicados que a Bíblia Sagrada traz. Ela traz esses assuntos e a Bíblia Sagrada também responde todos esses assuntos. Então, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.